Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Vamos ler bastante coisa hoje. Então, primeiro vamos abrir em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. E nós vamos trabalhar esses domingos sobre esse assunto e falar muito do Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, onde Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Agora ele mostra o que é o Evangelho. Porque é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela aonde? Na lei? Não. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por sua própria fé. Agora o próximo livro é Coríntios. Então vamos lá, primeiro aos Coríntios, capítulo de número 1. E nós vamos ler versículos 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Agora Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Nós vamos ler um versículo só, versículo 28. Vou ler desde o 25 até o 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Para que ele veio dar a sua vida? Em resgate por muitos. Vamos orar. Deus querido, que estão esses irmãos, essas pessoas de valor, e nós queremos muito a palavra revelada dentro de nós. Nós não queremos uma palavra sem vida, mas uma palavra viva. Assim, Espírito Santo, nós nos submetemos totalmente à tua ação, nos submetemos à palavra e precisamos muito que o Senhor cumpra isso em nós. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho. E ele revela aqui o Evangelho. Repare bem, quando Paulo fala em Evangelho, ele não tem em mente o Velho Testamento, ele tem em mente a revelação de Jesus Cristo da nova aliança. E Evangelho quer dizer as boas novas de grande alegria. Então ele fala: pois o Evangelho, essas boas novas, é o poder de Deus. Então, para mim conhecer o poder de Deus, eu tenho que conhecer o Evangelho. O poder de Deus não é chuva de prata, não é grito, não é calor, não é arrepio, não é barulho. O poder de Deus é o Evangelho. Então, quando eu entro em contato com o Evangelho, conheço o Evangelho, eu vou conhecer o poder de Deus. Então ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então o Evangelho é o poder de Deus que salva, que arranca a pessoa da escravidão. É o poder para a salvação de quem? Daquele que acredita no Evangelho. E depois ele fala uma coisa: a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, pela sua própria fé. Então, o Evangelho é um leque de informações, de verdades do Novo Testamento, que eu preciso conhecer. O Evangelho é o poder de Deus que me salva. E o que é ser salvo? Vou repetir isso 200 mil vezes aqui. A pessoa pensa que ser salvo é isso:
Um dia ela morre, vai para o céu e é salva, mas a salvação começa nessa vida. Se eu digo que sou salvo, ser salvo é alguém que foi arrancado da escravidão, foi liberto de uma cadeia, foi liberto de um cativeiro, já foi. Ser salvo é alguém que foi liberto da condenação eterna, liberto da mão do diabo, já foi. E na segunda etapa da salvação, por fim, quando eu deixar esse corpo, então eu vou herdar, eu vou entrar no reino eterno para sempre. Então é o Evangelho que me mostra, que me traz, que cumpre em mim esta salvação. Ele é o poder de Deus. Então eu preciso ter uma clareza do que é o Evangelho, do que ele me anuncia. Então domingo passado nós falamos sobre... O que nós falamos domingo passado? Que nós fomos comprados por Deus pelo sangue. Isso é uma faceta do Evangelho. Que fomos feitos por Deus uma propriedade exclusiva dele. Fomos resgatados, comprados pelo sangue de Jesus. Estamos seguros na mão de Jesus. E hoje vamos falar isso. O que eu encontro no Evangelho, o que o Evangelho me mostra? O Evangelho me mostra esta palavra, a redenção. O que é a redenção? Vou dar o mesmo exemplo de sempre. Você foi na escola e estudou a história do Brasil, sim ou não? Mas se eu pudesse voltar, né? O que você aprendeu lá nos primeiros anos, que houve aquele período de escravidão no Brasil? Trouxeram os africanos para cá, eles eram escravos, trabalhavam na lavoura, no café, no plantio da cana de açúcar, e trabalhavam por comida, né? Um dia, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, sim ou não? E a partir daquele dia, os escravos, aqueles que eram escravos, quando Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, essa lei entrou em vigor. Aquele monte de gente que era escrava, que trabalhava por comida, que vivia debaixo de um domínio, de um senhor, aquele monte de escravos receberam a notícia. Qual a notícia? A partir de hoje vocês são livres, vocês não são mais escravos. Então imagine aqueles homens que vieram naqueles navios, alguns já tinham nascido aqui, receberam a notícia que a partir daquele dia, ele não era mais escravo, ele foi redimido, acabou a escravidão. Então aqueles homens escravos se tornaram pessoas livres, totalmente livres. O que eles fizeram para ser livres? Nada. Alguém, uma autoridade que governava o país, que tinha poder para libertá-los, instituiu uma lei, acabou esse sofrimento, acabou a escravidão. E quando isso passou a ter validade, a vigorar, aqueles escravos se tornaram pessoas livres. Isso é a redenção, que o Novo Testamento, que Jesus nos anuncia, que a nova aliança nos mostra, o fim da escravidão. Então, como a igreja precisa entender, como o crente precisa entender, que Jesus é o nosso Redentor, é aquele que nos redimiu, que já nos libertou, que já nos arrancou do cativeiro. A pessoa fala assim, Jesus é meu Salvador, mas parece ser um Salvador muito fraco, que não livra ele da mão do diabo, um Salvador medíocre, fraquinho, que não faz nada por ele, que só vai fazer no futuro. Não, Jesus Cristo é o nosso Salvador, o que cumpriu a redenção na nossa vida, o que nos libertou, nos redimiu. Agora eu preciso conhecer isso na palavra de Deus, porque senão eu vou ter aquela mente escrava, eu sempre vou me ver preso, eu sempre vou buscar uma libertação, porque eu sempre estou mal. Vou ter aquela mente escrava de fraqueza, problemática, que vê o diabo dominando a minha vida o tempo todo, que me vê oprimido o tempo todo, escravizado o tempo todo. Quanto crente só se vê assim, a mente dele ainda não brilhou o Evangelho, está na igreja há anos, e não sabe o que é ser um redimido, não sabe o que é ter um redentor na vida dele.
Então, quando o príncipe Isabel assinou a lei áurea, quando Cristo vai para a cruz, ele diz: está consumado. Então a redenção começa a se cumprir na vida de quem? Na vida de todo aquele que acredita. Então a fé é a coisa mais maravilhosa que existe. Por quê? Porque ela acende a verdade dentro de mim. Eu posso ouvir essas coisas, não dar a mínima para elas, mas se eu crer nessas palavras, se eu empregar o meu coração diligentemente, ouvir e acreditar, o que vai acontecer? Você já viu quando você está dentro do teu carro, está chovendo, fica tudo embaçado, você não está vendo lá de fora? Aí você liga o ar-condicionado. O meu não tem, não sei se o teu tem, mas liga o ar-condicionado, em pouco tempo aquela coisa embaçada faz o quê? Some tudo, não some? Não some ou não? Você não passa a ter uma visão limpa, mesmo chovendo? Então a fé é isso, quando eu creio na palavra. Fé não é emoção, não é sentimento, não é nada disso. Fé é uma convicção que a verdade faz brotar dentro de mim. Quando eu creio na palavra, aquilo que é embaçado sai. Aquilo que eu liguei um ar-condicionado, liguei uma coisa que vai limpar minha visão, vai limpar tudo, vai me fazer ver. Então isso é a fé acende a verdade dentro de mim, a fé me faz ver na palavra o que eu nunca vi, me faz enxergar o que eu nunca enxerguei. Então é a fé que torna viva a palavra de Deus dentro do meu coração. Então eu entro, assim como no Velho Testamento, Deus disse para Josué: Josué, tudo que você pôr a planta do teu pé, tomar posse ao lugar que eu vos tenho dado. Então, mesma coisa, a terra prometida para nós. A terra de Josué era uma terra física, literal. Para nós é uma terra espiritual, ela é o Evangelho. Então tem que pisar, explorar, conhecer o Evangelho, crer no Evangelho, e será meu, será real para mim. Quantos anos eu vivi sem entendimento, debaixo de um cativeiro mais imaginário do que real, porque não conhecia o Evangelho, expulsando o demônio o tempo todo, não acreditava que na cruz eles foram derrotados para sempre. Então vamos trabalhar nessa palavra redenção. Cristo é o nosso Redentor. Nós lemos lá em 1 Coríntios 1,30, não precisa, eu vou falar isso de cor. Cristo se tornou da parte de Deus para nós o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então Cristo é o nosso Redentor. Repare bem que os escravos, eles não tinham poder para se libertar. Eles não tinham, eles tiveram várias rebeliões. Você vai ver aquela história lá no Quilombo dos Palmares. Alguns escravos fugiram, montaram uma fortaleza, mas foram vencidos, não conseguiram sobreviver. Por quê? Porque o escravo não tinha poder para se libertar. Para com que eles fossem livres, precisavam um poder acima deles. Então, mesma coisa, nenhum homem tem poder para se libertar. Precisa de um poder que vem acima dele, do Redentor, que é Jesus Cristo. Então, se eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração, Ele é o meu Redentor, o que me redime. Ele tem um poder maior que me dá condições de ser totalmente redimido do cativeiro. Então Cristo se tornou da parte de Deus a minha redenção. Então, meu irmão, você precisa crescer. Uma vez eu contei para vocês, vou contar de novo. Eu trabalhei 25 anos naquele prédio do Banespa ali, da torre, né? Várias propagandas na televisão, passa lá aquele prédio. Eu nunca tinha subido naquela torre. De lá você avista São Paulo inteiro. Um dia eu falei, vou subir na torre. Peguei o elevador, fui lá para cima. Eu ficava numa parte ali no quarto andar, na parte de câmbio, né? Eu enxergava a Avenida São João assim, aquele monte de prédio, tudo difícil de enxergar. Mas quando eu subi lá em cima, que eu saí naquele terraço, que eu olhei assim, eu não tinha um obstáculo. Eu vi 360 graus, zona norte, zona leste, zona sul, zona oeste. Eu vi São Paulo inteiro ali daquela altura, uma visão extraordinária. Então eu quero levar vocês a isso, a enxergar o Evangelho,
uma visão extraordinária, onde não tem mais bloqueio, onde não tem, Golias já caiu, muralha já caiu, onde o diabo está derrotado, uma visão limpa, um lugar onde você vê 360 graus de liberdade em Jesus Cristo. Precisa ver, porque ainda na cabeça de muito crente ele está em guerra, é demônio o dia inteiro, é luta, ele precisa de coisa orada para se libertar, ele vive no inferno, é um crente que vive no inferno aqui na terra, tudo confuso, tudo mal, tudo inseguro por dentro, né? Não tem uma visão de 360 graus, então eu quero que você suba comigo a isso. Então Cristo é o nosso Redentor, que nos redimiu, que pôs um fim no cativeiro. Então você pergunta, pastor, então nunca mais eu terei problema na minha vida? Não, nós vamos ter problema. Nós vivemos numa terra cheia de problema, numa sociedade corrompida, num corpo cheio de problema, num mundo caótico, num mundo em crise, num mundo poluído, num mundo que é risco o tempo todo, num mundo onde se mata o tempo todo. E não dá para viver nesse mundo sem nunca passar um problema. Então o Evangelho não é isso, você nunca vai ter problema. O Evangelho é, pela sua fé, você vai se sobressair diante de todos os seus problemas. Mas que você vai ter problema, problema familiar, problema financeiro, de vez em quando vai bater uma doencinha, e não é o demônio que está na tua vida, não é? De vez em quando você vai tropeçar no pé da cama, o pneu do carro vai furar, se a geladeira for velha vai parar, e se o telhado não estiver bom vai ter goteira. Você vai passar por tudo isso que todo mundo passa, isso faz parte. Mas você é um redimido. Você é um redimido se você crê de todo o coração. Então vamos trabalhar nisso na palavra de Deus. Vamos lá. Então o que é a redenção? Alguém liberto do perigo, tirado do cativeiro, da prisão. Foi liberto através do pagamento de um resgate. Quantos filmes você assistiu que capturava uma pessoa, né? Iam lá e queriam um resgate pela vida dela. Depois vinha lá as autoridades, os policiais, e arrombavam aquele cativeiro, libertava, arrancava a pessoa daquele sequestro, né? Então isso é uma ideia de redenção. Cristo vem com poder e nos arranca do cativeiro e do sequestro, liberto de todo mal. Então vamos, Romanos capítulo 3, vamos lá. Vamos encontrar a redenção nas cartas de Paulo, como Paulo pregou sobre isso. Então Romanos capítulo 3, e vamos ler. A tônica é o versículo 24, mas vamos ler desde o versículo 21. Agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora o versículo 24, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há do verbo haver, do verbo existir. Nós somos justificados de graça, através da graça de Deus, mediante a redenção que existe. Existe em quem? Em Jesus Cristo. Essa redenção é uma coisa que já existe em Jesus Cristo. Então, meu irmão querido, olha, se a tua cabeça, se a tua mente ainda está projetada para você se ver fraco, se ver preso, se ver mal, é assim que vai ser a sua vida. Quanta pregação que põe a gente para baixo, que nos escraviza para tentar nos libertar com a oração forte depois do culto. Quanto crente com a mente escravizada que só se vê mal. Então, nós somos justificados de graça pela fé em Cristo, e nós temos essa redenção pelo sangue dele. Então, desafia os teus temores, enfrenta aquilo que você tem medo, prova para você mesmo que você é um redimido, enfrenta aquilo que lhe causa medo, que faz você se ver preso, enfrenta aquilo que quer te escravizar, te atemorizar, enfrenta, você vai ver se você não é um redimido, se Cristo não te libertou,
se veja liberto, se veja pela fé liberto, enfrente aquilo que vem te escravizar. Quero ver se você não vai entender que você é um redimido por Jesus Cristo. O problema é que a gente quer depender dos outros, corre atrás de homens para tentar pela fé deles ser abençoado. A gente fica nesse sistema enganoso, religioso, correndo atrás de pessoas para eles fazerem alguma coisa por nós. Mas enfrenta. Se aqueles escravos, você foi liberto, não, mas eu vou ficar aqui. Não ia adiantar nada. O que ele tinha que fazer? Assumir a liberdade, ir para frente. Uma mente nova, uma informação nova e para frente. Nós temos a redenção, e onde está essa redenção? A redenção que existe, que é real, aonde? Em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1. Um dos textos muito lidos aqui, mas do versículo 1 a 7, mas a tônica é o 7. Onde o apóstolo Paulo tem uma exultação no coração e ele bendiz a Deus. Ele fala em Efésios 1, 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual em Cristo temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Até aí. Porque ele fala que a redenção é pelo sangue. Então, presta atenção. Quando o povo do Velho Testamento ele vinha com um animal para ser sacrificado, o povo pecava o ano inteiro. Aí ele pegava um animal, levava para o sumo sacerdote, lá no Velho Testamento. Ele impunha a mão sobre a cabeça dos animais, como para passar para o animal todo o pecado dele. O animal era inocente. Então vinha o sacerdote e degolava mesmo, literalmente, o pescoço daquele animal, aspergia aquele sangue na pessoa. E aquele ato de sacrifício daquele animal, o inocente levando o pecado do culpado, cobria o pecado daquele pecador. Agora Cristo vem, ele é o verdadeiro cordeiro, entende? Mas aquilo não redimia a pessoa no Velho Testamento. Mas quando Cristo vem, ele vai na cruz, toma sobre si todo o nosso pecado, ele derrama o sangue dele. Então cumpre-se o verdadeiro sacrifício perfeito, que não pode mais se repetir. E através daquele sangue derramado, o nosso débito é quitado, a nossa dívida é quitada, todas as cadeias que prendiam o homem, que controlavam, ela é desfeita por esse sangue. Então este sangue nos dá o poder da redenção. Então quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, se cumpre na minha vida esta salvação. Então Deus vem até mim e me liberta de tudo aquilo que me escravizava, me traz para o reino dele, me compra com o sangue dele e declara sobre a minha vida que a partir de agora eu tenho a redenção pelo sangue. Só que eu não sei isso. Eu preciso aprender na palavra de Deus. Então a gente começa como crente novinho, a gente acredita em tudo. Se o pastor falar que tem um papel orado, nós vamos acreditar. Se ele falar para comer esse papel em casa, que você vai ser curado, a pessoa vai comer o papel. O crente novo não sabe, precisa ser ensinado. Ele entrar no evangelho. Então quando isso acontece, nós que cremos, se cumpre a redenção na nossa vida. Então vamos supor que uma pessoa era encapetada, endemoniada, ela era mãe de santo, pai de santo. Ela não quer mais ser assim, se manifesta legiões de demônios nela. Mas um dia ela ouve a respeito de Jesus Cristo, ela crê em Jesus Cristo, aquele monte de demônio que estava dentro dela. Quando ela crê, cumpre a redenção na vida dela. Deus chega e fala, Deus limpa ela de
todos aqueles demônios, na hora o demônio é quebrado ali, perde o domínio sobre aquele pai de santo que creu em Jesus Cristo. Toda macumba que ele fez, tudo aquilo é triturado pelo sangue de Jesus. E ele sai dali um redimido, só que ele não sabe disso, precisa ser informado o que aconteceu com ele. Mas essa redenção se cumpre. Então, na medida que a palavra vai chegando a mim, eu vou enxergando, eu vou vivendo a redenção, vivendo a redenção, vivendo a redenção. Vocês estão entendendo isso? A gente começa que nem o pai que dá a mão para o filho ensinando os primeiros passos. Vem, ele vai com aquela dificuldade, aquela perninha. Aí ele vai entrando, vai se firmando os músculos, os nervos, até que ele aprende a andar sozinho. Mas no primeiro dia ele já foi um redimido. Então Deus fez isso comigo, que você já fez. Olha como é grande o sacrifício de Jesus, como é poderoso o sangue dele, como a morte dele é coisa gigantesca. É isso que liberta o homem. A redenção não consigo por esforço. Eu posso jejuar, posso dar todo o meu dinheiro na igreja, posso fazer sacrifício, posso fazer tudo, isso não me redime. Mas o que me redime é o que Jesus Cristo fez. Então, se veja essa pessoa liberta, se veja essa pessoa livre dessa condenação, se veja assim, que é isso que é o Evangelho. Se veja uma pessoa que o diabo não tem poder para tocar, e ainda que você tenha a brecha foi tampada por Jesus na cruz. Tenta ser perfeito um dia, você não consegue ser. O homem não tem condições de tampar brecha por si mesmo. Por isso que Cristo veio tampar a brecha no lugar do homem com o sangue dele. Se veja assim. Você se vê assim? Ou ainda você tem medo do diabo? Ainda tua cabeça está meia com dúvida assim, ó. Você vê daquelas igrejas que falam assim, ó, tem um demônio na tua casa, um demônio no teu colchão, um demônio no telhado, tem demônio em tudo. Eu vou dar aqui uma terra santa para expulsar o diabo da tua casa. Quem veio dessas igrejas só vê diabo, não vê Deus. Ele só vê diabo. Então, para ele entender e crer nisso que eu estou falando, nossa, ele vai falar assim, isso aí é do demônio. Ele quer ficar na mão do diabo. Mas se veja redimido e livre. Então, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Já temos, olha o tempo do verbo, presente agora. Não é uma coisa que se eu me esforçar muito eu vou ter, é uma coisa agora, real. Temos a redenção pelo seu sangue e a remissão a todos os meus pecados, tudo que me escravizava, que me condenava, houve a remissão. Deus limpou isso da minha vida, não estou mais debaixo de condenação. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Um 13. Isso é bom demais. Está escrito isso? Então é verdade. Está escrito? É isso que Deus fala que é. Não é o que será que é? Não. Então Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas, ou nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Tem Bíblia que não está pelo seu sangue. E a remissão de todos os pecados. Quem que fez isso? Este é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem de Deus. Olha quem me redimiu. Olha quem me libertou. Não é alguém fraco. Esse que me libertou, que é Jesus, que me transportou para o reino dele, ele é a imagem de Deus, ele é a parte visível de Deus. Pois nele, olha lá, versículo 16, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então quem me redimiu? Quem foi que me libertou? O
Criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne, o Criador do mundo invisível e o Criador do mundo visível, que fez tudo para Ele, que reina sobre todas as coisas, que não tem uma força do mal que pode subjugá-lo. É Ele que me libertou. Ele, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Conhece a verdade vai te libertar. É Ele que me libertou. E se Ele me libertou, não tem possibilidade de alguém me escravizar de novo. Quem é maior que Ele para me pôr debaixo de cativeiro? Se Ele me libertou do império das trevas, que demônio é maior que Jesus para me levar para o império das trevas de novo? Não existe isso. Agora, quem não crê, nem acredita que é liberto do diabo. Não acredita, que a mente obscura, ainda cega, está cheia de condenação na cabeça. Foi esse que Ele me libertou. Olha lá, Ele me libertou, nos libertou do império das trevas, da mão de todos os demônios, do domínio do diabo, e nos transportou para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. Onde nós estamos? Nós estamos em Cristo, no qual, neste reino, nós temos o quê? Temos a redenção pelo sangue, e novamente ele fala, a remissão de todos os pecados. Então nós já temos essa redenção. O escravo foi livre a partir daquele dia. Nós fomos libertos a partir do dia que cremos em Jesus Cristo. Como veio essa redenção? Pelo sangue. Hebreus capítulo 9, vamos lá. Você tem que crer nisso. A nossa mente é complicada. A mente do homem no pecado, ela foi destruída. Então ele tem dificuldade com as coisas espirituais. Principalmente quem teve muito medo, muita depressão, sofreu muito no passado. Ele ficou tão impregnado, aquele terror na cabeça dele, que ele ouve uma verdade dela, mas a mente dele trai. Ele fala, não, olha aí como você está indo. Ele traz os resquícios, né? A marca do passado, do temor ainda. Tem dificuldade. Mas hoje receba uma mente renovada, que vê diferente, que pensa diferente. Hebreus 9, o que eu falei? Hebreus 9. 11 e 12, né? Você já deve ter isso riscado muito na tua Bíblia. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito com mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ela entrou nos santos dos santos, uma vez por todas. Ele obteve o que para nós? Tendo obtido uma eterna redenção. Continua a leitura. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso Ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, quando Cristo morre, Ele entra lá nos céus com seu próprio sangue, num tabernáculo perfeito nos céus, e Ele obtém para nós uma eterna redenção. A redenção eterna é que não tem fim. Essa libertação que Ele trouxe para você não tem fim. Você nunca mais vai ser escravo. Você nunca mais vai ser escravo. Você acredita nisso? Você nunca mais vai ser escravo. Nunca mais vai ser escravo. Você nunca mais vai ser escravo do diabo. Nunca mais escravo do diabo. Por quê? O nosso Redentor vive. Acredita nisso? Esse é Jesus Cristo poderoso. Poderoso, que fez isso por nós. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir essa verdade. Eu tenho que meditar nesses textos muitos dias seguidos. Interiorizar isso dentro de mim, mastigar, ruminar, até que a minha mente tenha sido renovada com essa verdade, até que as minhas emoções entrem num equilíbrio com a verdade,
até que eu passe ver, não me ver preso, escravizado, mas me ver livre, redimido como eu sou, até que eu passe ver o diabo no lugar que ele está, caído, destruído, despojado. Aí você vai entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Então ele obteve o que? Foi ele que conquistou, entenda isso, nenhum homem, nenhum esforço, nenhuma oferta. Você pode até cortar o seu corpo, te penalizar, nada disso traria para nós esse tipo de redenção. Não está na mão do homem o poder de se redimir, como não estava na mão dos escravos o poder de deixarem de serem escravos. Mas é Cristo que fez isso por nós e nos dá essa redenção como? Gratuitamente. Então o que eu tenho que fazer, meu irmão? Isso é um exercício de fé. Preste atenção, você tem que crer nisso. E amanhã, quando você acordar, não acorde com a cabeça oca. Acorde assim, olha, eu sou um redimido de verdade. Eu sou um liberto de verdade. Eu fui comprado por Jesus de verdade. E se tem alguma coisa que lhe escraviza, tudo aquilo que nos escraviza, o que a gente faz? A gente foge. A gente vive se escondendo, a gente não quer enfrentar. A gente vive rodeando. A gente quer uma coisa que nos liberte daquilo. A gente não quer enfrentar. Então, acorde amanhã assim, eu sou uma pessoa liberta, redimida. E aquilo que lhe causa medo, que vem contra você, comece a enfrentar com coragem, com determinação. Você vai ver que você é um redimido. Você vai ver que você é um redimido, sim ou não? Crê nisso que eu estou te dizendo? Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho que é o poder de Deus. Isso é o Evangelho que Paulo pregava. Isso é o Novo Testamento trazido pelo Senhor Jesus, selado com o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quem crê, diga amém. Amém. Agora você vai pôr isso em ação? Vai praticar? Então volta lá para Romanos. Romanos 1. Versículo 16, 17. Onde Paulo fala: pois não me envergonho do quê? Do Evangelho, das boas notícias, porque o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para salvação. Salvação de quem? Daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Onde se revela a justiça de Deus? No Evangelho. De fé em fé. Por que ele fala de fé em fé? Porque a fé é uma coisa contínua e crescente. Como é que eu vou crescer na fé? Eu não posso crescer na fé sem conhecimento da verdade, porque a fé, ela vem pela palavra de Deus, ela vem pela pregação da verdade. Por que ele fala de fé em fé? Porque na medida que eu vou recebendo a informação, ela vai me trazendo a verdade e a minha fé vai crescendo. Eu vou tendo a informação, a minha fé vai crescendo, é de fé em fé. Eu vou melhorando, eu vou tendo um alcance maior da minha fé. Eu vou tendo um alcance maior da minha fé, a palavra vem brotando dentro de mim, e eu vou me encorpando, a minha fé vai tendo um alcance maior, e maior, de fé em fé, como está escrito, o justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado por Jesus Cristo, foi feito por Jesus Cristo justo. Como é que o justo vai viver? As pessoas querem viver pela fé dos outros. Tem gente que fala assim: não precisa ter fé não, vem aqui que eu faço uma oração forte pela minha fé, pela minha fé, vou resolver o seu problema, vem que eu resolvo, super-homem, né? Mas a Bíblia não diz isso, que a fé dele vai resolver o seu problema. A Bíblia diz que o justo, ele vai viver por aquilo que ele acredita, pela sua própria fé. Então a sua vida é aquilo que você crê. Você vai andar naquilo que você crê.
Você vai viver aquilo que você crê. Se você não crê, não é real. Nunca vai ser real. Pode procurar o maior apóstolo do planeta. Não vai resolver nada. Não vai te libertar em nada. Pode pegar tudo quanto é coisa orada, ungida, inventada, que não é evangelho. Não vai resolver nada. Não vai. Porque o justo, ele vai viver pela sua própria fé. Você não vai viver por fé de ninguém. Eu não posso crer por você. Eu podia criar um cenário aqui, né, no final do culto. Você que precisa de libertação, vem aqui. Aí vem ver aquela filha. Aí eu ponho a mão na sua cabeça. Vem aqui, Rodrigo. Vou imitar aqui. Vem aqui, rápido. Aí eu ponho a mão na sua cabeça assim. Sai! Aí eu rodo no Rodrigo assim, ó. Tá vendo? E tá liberto. Não é isso? Você vai ficar impressionado, não vai? Aí vem a irmã assim com aquele cabelão, você roda ela assim, ó. Fala, você tem 100 demônios, mas agora saiu todos. Ela vai acreditar, ela vai ter 100 assim. Você podia criar um cenário para mexer com a tua cabeça. Acho que você daria até mais oferta. Eu acho que você ia acreditar mais. Não, eu podia criar aqui um teatro muito grande e pôr você para fazer parte do teatro, sem você saber. Mas, meu irmão, é a tua fé que vai resolver. É o que você vê, é o que você enxergou da palavra, é o que você crê do que está escrito, é que vai ser a sua vida, meu irmão. O justo não vai viver por fé de ninguém, ele vai viver por sua própria fé. Você acredita nisso? Então vamos terminar, vamos ficar em pé.